Olá pessoal, meu nome é Jimmy, sou professor de arte e gostaria de falar com vocês sobre o expressionismo abstrato. Pergunta que eu mais ouço: isso é arte, professor? Isso é arte, professor? Principalmente com relação às obras abstratas, né? Então eu vou falar hoje aqui sobre um artista muito importante chamado Jackson Pollock. Não sei se vocês conhecem o Jackson Pollock, eu vou mostrar para vocês. Bom, o expressionismo abstrato, ele aparece principalmente nos Estados Unidos devido à guerra, né? Entre os anos de 1940 e 1950, a Europa estava toda destruída. Então, o eixo da arte mudou-se totalmente para os Estados Unidos. Nesse período, teve um crítico muito importante chamado Clement Greenberg, que tinha um amigo chamado Jackson Pollock, que era um artista iniciante. Ele estava fazendo a carreira dele e Jackson Pollock ele criou um estilo totalmente original, totalmente novo, desde a linguagem que ele utilizava nos seus quadros e a forma que ele fazia para produzir as imagens, né, dos seus quadros. Primeiramente, o Pollock não usava tinta convencional, tinta óleo, igual os pintores utilizam. Pincel, nem pensar, nunca utilizou um pincel. Ele comprava tintas esmalte sintético, essas mesmas tintas que a gente usa para pintar objetos de metal, objetos de madeira. Ele pintava com tinta esmalte sintético. E não utilizava pincel, ele gotejava essas tintas em cima da tela. Ele colocava essa tela no chão, essa lona, emoldurar essa lona, ele colocava no chão e ia gotejando essas tintas no chão. Tintas de várias cores, ia gotejando e fazendo várias camadas, linhas dessas tintas. De certa forma, ele cria uma linguagem totalmente nova que não era possível designar, principalmente para os críticos. Os críticos ficaram sem saber o que era aquilo que o Pollock fazia. Clement Greenberg, ele começou a estudar sobre o trabalho do Pollock. Eles eram muito amigos, começou a trabalhar em cima desse conceito e da questão imagética, né, dos quadros que o Pollock pintava. Foi assim que surgiu o expressionismo abstrato, porque dentro da história da arte você observa que principalmente até o século XIX, as obras eram totalmente figurativas, elas sempre tinham um objeto reconhecível. O abstracionismo ele vem muito no século XX, ele surge no século XX. Não é possível cravar quem que foi o artista que criou o abstracionismo, porque o artista trabalha com essa linguagem. É muito provável que mesmo que ele faça algo reconhecível ao nosso universo, de possibilidades de imaginação, mas é com essa carga de abstracionismo. Foi a primeira vez, com certeza foi o Jackson Pollock. Eu vejo muitas pessoas, eu já me deparei muito com pessoas em exposições de arte falando: isso é arte, mas isso é arte, isso eu sei fazer também, isso eu consigo fazer. Ok, não quero entrar nesse mérito, não vou entrar nesse mérito, se é arte ou não, ou se as pessoas conseguem fazer ou não. Mas o fato é que para você ser um artista, você precisa de criar algo original. E o próprio conceito de originalidade no tempo que nós estamos vivendo, no século XXI, já é muito complexo, uma vez que nós estamos impregnados de formas, de objetos, de tudo. Tudo nos influencia o tempo todo. As pessoas que vivem nas grandes cidades, os outdoors, os cartazes, as faixas, de certa forma ela impregna dentro da gente. Então, se você for criar algo, você vai estar influenciado por essas imagens. Então, se a gente volta lá nos 1940, 1950, que foi o período onde o Pollock estava desenvolvendo seus trabalhos, a carga de originalidade do trabalho dele e a forma, a linguagem que ele encontra para expressar a sua arte é por si só algo original. Eu espero que vocês gostem. Quem achar legal, coloca o comentário aí embaixo aí, compartilha